E aí pessoal, tudo bem com vocês? Rogério Jimenez para mais um vídeo aqui do Vida de Advogado. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre cobrança de honorários. Então vê a nossa vinheta aí que eu já venho para falar um pouquinho sobre isso. Pois bem, pessoal, cobrança de honorários, né? Muita gente fica naquela dúvida, tipo, como que eu vou cobrar? Quanto que eu vou cobrar? Será que é muito caro? Será que não? E agora? Como que eu faço? Então eu vou falar para vocês como que eu faço. Primeira coisa que eu faço é conhecer o meu cliente. Eu procuro conhecer o meu cliente e eu preciso ser humano. Não adianta eu chegar para o cara que, por exemplo, me procura porque foi penhorado da conta dele R$ 120 e ele tem uma dívida para pagar de 1.000 e pouco. Não adianta eu falar para ele, eu vou te ajudar, meus honorários é 1.500. Ele deve 1.000 e pouco. E daí eu cobro 1.500. Então a gente tem que ter um contrassenso, a gente tem que fazer uma avaliação, né? Mensurar, por exemplo, esse cliente, o que ele faz, no que ele trabalha, como que é a vida dele, quais são os gastos dele, e tudo isso você descobre como? Conversando com o cliente. E para você poder dar um valor específico, no meu caso, eu me baseio sempre pela tabela da OAB aqui de São Paulo. Então eu vejo lá na tabela da OAB quanto que a OAB, o valor mínimo que ela determina. Não dá para cobrar o valor mínimo da OAB muitas vezes, porque o valor mínimo da OAB é muito alto, né? Tipo, então, se você cobrar o valor mínimo da OAB, a pessoa já vai sair correndo. Então, eu me pauto por aquele valor, mas eu não sou obrigado a aplicar aquele valor. Então, às vezes, você pode cobrar um pouquinho abaixo, um pouquinho, ou dependendo do cliente, você pode cobrar o valor da tabela que o cliente vai pagar. Por exemplo, eu tenho clientes que eu cobrei o valor da tabela. Por quê? Porque são clientes que eu sei que tinham condições. Por outro lado, já vieram clientes até mim que eu sabia que a pessoa não tinha condição nenhuma. Por exemplo, a pessoa está reclamando que sofreu um bloqueio na conta de R$ 120 e não tem como pagar a dívida que é 1.000 e pouco. Então, como que eu vou cobrar dessa pessoa um valor absurdo? Ou um valor que corresponde praticamente ao que ela teria que pagar da dívida? Então, a gente precisa analisar tudo isso, colocar na balança. E eu acho interessante também você, o advogado, ele tem que ser meio camaleão, sabe? Tipo, tem cliente que você pode conversar numa boa, falar sem frescura, usar termos comuns, né? Agora, por outro lado, já tem clientes que você tem que, né, demonstrar um pouquinho mais de conhecimento, falar um pouquinho mais juridiquês, né? Tem que ser meio camaleão. Compensação, tem outros clientes que você tem que falar na gíria, porque senão o cara não entende, né? Então você tem lá, dá uma jogadinha na gíria, fala um pouco na gíria e assim por diante. Então a gente tem que saber como é o nosso cliente antes de cobrar, antes de lidar com ele. Isso é muito importante, tá bom? Espero que eu tenha ajudado. Até o nosso próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.